Sexta pergunta. Pedro, estive a analisar esta frase que escreveste num dos teus áudios. Tudo o que observam é bonito, que há uma luz em tudo que parece que vem de dentro. Tudo parece luminoso e surreal, como um sonho. Esta frase define algo que tanto vivi quando em criança e que perdi algures na minha vida. Mas sinto agora, mais do que nunca, que este estado nunca me deixou. Que todos os dias, ou quase todos, vivo e sinto exatamente aquilo que descreves, cada vez mais vivo e intenso. É esta a essência do momento presente? Ou mais do que isso? Obrigado pela tão inspiradora frase, Pedro. Tudo de bom para ti. Quando se está presente no momento, de facto, começa-se a ganhar consciência da realidade do que nos rodeia. E a realidade, ou verdade, daquilo que nos rodeia é que tudo é o espírito. E que tudo é bonito. Começamos a ficar um pouco como o Ricky Fitts, a personagem do American Beauty. Começamos a ver beleza em todo lado. Porquê? Porque os filtros do ego deixam de nos impedir de experienciar o que nos rodeia. Porque uma coisa é a percepção do ego. Uma emoção é algo que não vem do que está à nossa volta, vem da percepção do que está à nossa volta. E essa percepção é do ego. E o ego traz sempre emoções negativas, ele alimenta-se do negativo e, portanto, através do ego, tudo o que pensamos que estamos a ver vai nos fazer sentir de alguma forma mal. Ficamos num estado sempre egocêntrico. Na melhor das hipóteses, sentimos orgulho, ou raiva, ou desejo, que são estados um pouco mais agradáveis, são os mais elevados do ego. Mas não estamos a experienciar diretamente aquilo que nos rodeia, porque não o estamos a ser. Estamos com a consciência virada para o ego, digamos assim. Estamos presos em pensamentos, hipnotizados por pensamentos, a confundir pensamentos com realidade. E então temos um número limitado de emoções negativas que podemos experienciar e estamos a limitar-nos em termos de quantidade de energia que podemos experienciar. E então a experiência nunca é tão agradável como é quando estamos presentes no momento. Presentes no momento, começamos a ver a beleza de tudo aquilo que nos rodeia, vemos realmente o que está à nossa volta. Portanto, sim, a essência faz parte da essência do momento presente, essa experiência que descreves. Em criança estávamos mais presentes no momento, mais fascinados com o que nos rodeava e, portanto, estávamos mais motivados a contemplar o que nos rodeava e aproximarmos-nos do que rodeava, aproximarmos do que o que nos rodeava, e a fazer coisas e a brincar, e estávamos mais presentes no momento do que propriamente na imaginação. É claro que também acaba-se a criança por estar muito na imaginação, mas o tipo de coisas em que pensamos em criança não nos prende tanto dentro da mente, pois, como depois adulto, depois há aquele fascínio da descoberta de tudo é novidade no mundo para nós. A mercearia, o avião, o pássaro, a mosca, a laranja, todas as pequenas coisas que nós consideramos comuns e que são comuns, em criança são altamente estimulantes, pois são novidade. Estamos a descobrir uma nova dimensão, um novo universo. E então, rapidamente, ficamos 100% presentes no momento, a desfrutar e a apreciar e a contemplar aquilo que nos rodeia.
a criança não tem um nível de... Nós nascemos com um nível de consciência definido já. E esse nível, dependendo do trabalho espiritual que tínhamos feito na vida anterior, esse nível pode ser elevado ou menos elevado. Uma pessoa em criança tanto pode já estar num nível de integridade, como pode estar no nível narcisista ainda. O que há em comum entre as crianças, creio eu, é aquilo que eu descrevi, que é aquele fascínio pelo mundo, pelo que as rodeia, por ser tudo novidade. Então há uma curiosidade em relação ao que rodeia, então mais facilmente se sai da mente para o momento presente em criança. Mas isso não quer dizer que a criança tenha mais capacidade que um adulto. As crianças não são iluminadas. Todos são inocentes. Não são só as crianças que são inocentes. Todos são inocentes, pois seja o que for que escolham fazer na vida, vem do seu nível de consciência, e se é algo mau, digamos assim, é inconsciente. É o ego. São vítimas do ego. Por isso são inocentes. As coisas mais horríveis que possas imaginar que um ser humano faça ao outro é inconsciente. Pode-te parecer planeado. Pode parecer justificado por a pessoa que comete esse acto horrível. Mas é tudo inconsciente. A pessoa está a ser vítima do seu ego. E é inocente por isso. O erro está em associar o acto à aparência e à pessoa. Pois o acto vem da programação do ego. Não tem a ver com a cara da pessoa. Esse é neutro, o corpo é sempre neutro. É como um carro, pode ser usado para uma coisa ou usado para outra. A pessoa em si não é o ego. A pessoa em si não é o comportamento que teve ou as palavras que disse. A pessoa é o espírito. Ela pode não estar consciente disso e está convencida que a realidade é a ilusão na qual o ego a mergulha diariamente. Portanto, todos são inocentes neste nível essencial de estar hipnotizado e enganado pelo ego. O que a criança tem, que o adulto não tem, ou ao contrário, o que a criança não tem, que o adulto tem, são capacidades mentais, de lógica, de razão, etc., construtivas. Ou seja, o adulto pode conseguir planear uma vingança. Porquê? Porque tem acesso à capacidade do cérebro de planeamento, inteligência, pensamento abstrato, etc. A criança não tem. Por isso a criança parece mais inocente, mas não é. A criança pode nascer com um nível de consciência narcisista, mas não consegue ser tão manipuladora ou maldosa apenas porque não é por ser criança, é porque ainda não tem acesso às maiores capacidades do cérebro para o fazer. E o adulto já tem. Porque se a criança tivesse acesso a essas capacidades, a criança também, sem hesitação, iria planear e manipular e teria más intenções, porque teria pensamentos narcisistas cuja intenção seria prejudicar alguém para ela se sentir melhor ou ganhar algo com a situação. É uma questão apenas de não ter acesso às capacidades do cérebro. O cérebro também é neutro. Não há amor no cérebro, o cérebro é frio como uma máquina. Pode ser usado para uma coisa, pode ser usado para outra. Pode ser usado por intenções narcisistas, não íntegras, como pode ser usado para intenções íntegras, espirituais, de construção, criação, ajuda, serviço, etc. Portanto, é essa a principal diferença. A criança é igual ao adulto, só que não tem acesso. Igual ao adulto em termos de nível de consciência. Pode ter qualquer nível de consciência. Não quer dizer que seja espiritualmente mais evoluída que o adulto. Simplesmente não tem acesso às capacidades do cérebro que lhe permitem fazer certas coisas feias que o adulto faz com a inteligência, a lógica, e o planeamento e o pensamento abstrato, etc. Mas sim, em criança temos mais um fascínio pelo que nos rodeia no momento presente, então
mais facilmente estamos presentes no momento, mais vezes. Depois há esse entusiasmo, essa curiosidade. O estado vai e vem, o estado deixa, o estado deixou-te. A realidade é que nunca deixa de estar presente. O espírito está sempre presente. Nós é que podemos não estar conscientes. Portanto, é apenas uma questão de palavras. Se calhar o que queres dizer é que o momento presente nunca te deixou, o espírito nunca te deixou. E isso é verdade. E se vives e sentes exatamente aquilo que eu descrevi, cada vez mais vivo e intenso, isso é bom sinal. Isso é sinal que estás a viver com mais simplicidade, a ativar menos a mente, estás a valorizar mais o momento presente. Sétima pergunta. O que dizer quando uma mulher diz: eu não sou bonita? Devemos dizer que sim, tu és bonita, ou fazer uma piada com isso? Depende do contexto em que a mulher diz: eu não sou bonita. O que é que aconteceu? O homem disse à mulher: és bonita? E ela simplesmente respondeu: eu não sou bonita. Com que intenção é que o homem disse à mulher: és bonita? E com que intenção é que ela disse: eu não sou bonita? Será que ela estava a falar a sério? Será que ela estava a brincar? Porque se o homem disse que ela era bonita com uma intenção narcisista de desejo, por exemplo, porque há muitos homens que elogiam as mulheres porque querem ter algo físico com elas, muitas mulheres, para se defenderem, tentam negar, fechar a porta ao homem, recusando os seus presentes, entre aspas. Então, a mulher, sendo que o homem está a ser narcisista, está a querer algo dela, não se sente confortável, não se sente amada, apreciada, sente que não é genuína ali, uma segunda intenção, algo ali que não é puro, e então, para se defender, diz: eu não sou bonita, ou seja, eu não aceito o teu convite. Ou então, a mulher se calhar não se acha mesmo bonita. Ela não se acha mesmo bonita e por isso não consegue aceitar normalmente um elogio. Ou então está na brincadeira. Está na brincadeira e se for um tom de brincadeira, podes brincar. Se for a situação dela se estar a defender porque não quer nada contigo, tens que ganhar consciência disso e deixá-la em paz. Se ela estiver a falar a sério e de facto não se sentir bonita, a única coisa que podes fazer é dizer a verdade. E a verdade é: bom, para mim és bonita. E não insistir mais na ideia, não forçar, porque se a mulher não se acha bonita, não é bom sinal. Porque não é bom sinal a mulher pensar muito na sua beleza. Se pensa de uma forma negativa, acha que não é bonita, tem energia a menos. É muito difícil uma mulher ser íntegra e não se achar bonita ao mesmo tempo. Se achar bonita, se pensar muito: eu sou bonita, e viver através disso, o que acontece é que provavelmente ela também não é íntegra, é orgulhosa. A aparência, ela vive através da sua aparência. E depois vai usar a sua aparência para obter o que quer dos homens e do mundo e da sociedade. Portanto, também não é bom uma mulher que regularmente expressa achar-se bonita e fala sobre isso e depois percebe-se que lá está, a aparência vai mais para o sexy porque tenta dar nas vistas, tenta enaltecer nela o que desperta mais desejo sexual nos homens, etc. Isso não é bom sinal. Porque a mulher íntegra nem sequer pensa no assunto. Esse assunto está resolvido, ela não precisa de pensar, porque o pensar é estar na imaginação, não é estar na realidade no momento presente. Uma coisa é pensar: eu não sou bonita. Outra coisa é pensar: eu sou bonita. Outra coisa é ser bonita. É ser bonita. Se a mulher é bonita, não é uma certeza silenciosa, e ela não precisa de estar a tentar provar isso a ela e aos outros, ou a tentar obter uma confirmação de alguém em relação a isso. Portanto, depende do contexto. E depende do contexto. Não tenho informação suficiente para, nesta pergunta especificamente, dar a melhor resposta possível.
mas acho que abordei as hipóteses mais prováveis. E se de facto ela não estiver na brincadeira, não é bom sinal. Ou das duas, uma não está interessada, portanto terás que desejar-lhe um dia feliz e ir-te embora. Ou então, se ela estiver a falar a sério, é aquilo que eu já disse, é só dizer a verdade. É simples. Se a pergunta é, o que é que eu lhe digo? Sempre que nunca saibas o que dizer, sempre que não saibas o que dizer a uma mulher, a resposta é sempre a mesma. Diz a verdade. O que é que realmente estás a pensar, o que é que realmente sentes. E neste caso é dizer, bom, para mim tu és bonita. E depois muda de assunto, continua a desfrutar da companhia dela e não é bom sinal ela não se achar bonita, mas pode não ser definitivo porque ela pode ter muitas outras coisas boas e tens que descobrir mulher a mulher. Portanto, só ela dizer eu não sou bonita, mesmo que esteja a falar a sério, não é razão para alargar-te e esquecer. Tens que explorar um pouco mais a pessoa que ela é, descobrir mais da sua essência, apreciar mais com ela momentos a dois, passear, etc. E depois, se houver outros maus sinais, então sim, larga e esquece. Mas ela pode achar que não é bonita, pode ter sido só naquele momento, estava mais em baixo por alguma razão na vida, isso é normal, os altos e baixos. Só aprenderás a lidar bem com os altos e baixos das mulheres quando aprendes a lidar com os teus, em vez de os negares ou reprimires ou odiares. Isso lida-se contemplando, não resistindo, deixando a emoção fluir sem pensar nela. Oitava pergunta. Olá Pedro. Como devemos reagir perante uma mulher que nos trate com preconceito e desrespeito? Gostaria, humildemente, de poder ouvir a tua opinião. Bom, se é uma mulher que nos trata com preconceito e desrespeito é muito simples, ela não é íntegra, porque uma mulher íntegra não trata ninguém com preconceito e desrespeito, a não ser que a pessoa em questão a tenha atacado de alguma forma ou esteja a incomodar. Portanto, se um homem for mesmo inapropriado e chato e narcisista, a mulher íntegra vai ser um pouco mais agressiva e pode chegar ao ponto de partir para um tipo de comunicação mais ofensiva, de propósito para o afastar, para ele perceber, ok, não quer nada contigo, sai daqui. Ela pode parecer que está a tratar com preconceito e desrespeito, mas não tem a ver com, ela não quer atacar o homem, ela quer só defender-se a si e quer que ele se vá embora. Mas normalmente é raro encontrar-se uma mulher íntegra, principalmente na maneira como escolhe lidar com os homens na vida amorosa. Isso é raro. E eu quase de certeza que acho que esta mulher não é íntegra. A mulher que trata com preconceito e desrespeito muito provavelmente não é íntegra. Então nesse caso é simples. Como deves reagir? Deves reagir com integridade e elegância sempre. Portanto, o que é que isto significa? Significa que não vais, pode-se dizer, descer ao nível dela, não vais ripostar. A única escolha que tens a fazer é, ok, ela não é íntegra, eu não quero nada daqui, não estou interessado. Portanto, vou largá-la e vou esquecê-la. E vou deixar de fazer parte da vida dela para sempre. Portanto, é simples. Agora, no momento, deixas acabar de falar, não dizes nada, deixas dizer o que ela quiser. Terás de já ter transcendido um pouco as tuas emoções negativas para conseguires fazer isto que eu estou a dizer. Mas ficas apenas em silêncio a contemplá-la, esperas que ela acabe de dizer o que tem a dizer. Assim que ela acabe de dizer o que tem a dizer, esperas 1, 2, 3 segundos em silêncio e podes dizer algo semelhante a: lamento que a tua escolha livre de me tratar tenha sido essa, não tenho nada contra, mas também não é nisso que estou interessado, portanto desejo-te uma vida feliz e vou-me embora. E pronto. Se for uma pessoa que sejas obrigado a voltar a ver, não dependa só de ti, ou alguém do trabalho, um familiar,
alguém da tua turma, ou alguém da escola, da universidade, ou do teu emprego, alguém que anda no mesmo ginásio que tu, pronto, tens que ver essa pessoa, não tens que voltar a falar com ela, não te preocupes. Reduz a comunicação para o mínimo de simpatia e boa vontade. Depende da situação, depende do contexto, depende da pessoa, depende do que aconteceu, mas a comunicação pode ser só a essencial e importante que tenha a ver com o contexto. Podes apenas cumprimentar a pessoa com um bom dia e não tens de dizer mais nada, mas também não diz o bom dia com má cara. Tem que haver boa vontade. Diz o bom dia normalmente, porque é assim que tu gostas de ser, és assim por todas as pessoas. Tu não dizes bom dia com mais entusiasmo e boa educação só porque a mulher é atraente e queres ter algo com ela. Isso não é íntegro, isso não faz sentido nenhum. Isso é absurdo. Deves cumprimentar todas as pessoas da mesma forma, porque é quem és. Não depende daquilo que queres ou que não queres, depende de quem és, de como és. Portanto, pode ser só bom dia. Se a pessoa te perguntar alguma coisa, respondes normalmente. É seres apropriado, educado, mas desligado emocionalmente. Sem dar ases a conversas. Portanto, não fazes perguntas, não desenvolves a conversa, dizes só o mínimo essencial e cortas a ligação assim. E a pessoa assim não tem como te manipular ou se envolver contigo. Porque é mesmo importante neste caminho aprendermos a não deixar as coisas avançar. Isto tem que ser importante. Tem que ser importante largar e esquecer pessoas não íntegras. Tem que ser importante a paz, a tranquilidade. Tem que ser importante para nós certos tipos de pessoa não fazerem parte da nossa vida ou não voltarem a fazer parte da nossa vida. E então temos que estar sempre conscientes, sempre atentos, sempre a valorizar isto que eu disse. E por isso, quando chega o momento da verdade, fazemos a escolha certa. E aqui a escolha certa é não deixar a ligação avançar. Uma ligação avança quando as pessoas falam muito uma com a outra, convidam para sair, portanto é fazer o oposto. Que é a pessoa pergunta, a pessoa diz, tu respondes normalmente com boa vontade, mas o mínimo essencial, e falas apenas porque há um trabalho para fazer, há um assunto para resolver importante lá da faculdade ou no trabalho, no emprego, etc. E de resto evitas a pessoa. Qualquer curiosidade que tenhas em relação à pessoa ou à vida da pessoa, rejeitas, recusas essa curiosidade, não avanças, não fazes uma pergunta. É importante comunicação simples, direta e seca. Seca no sentido em que a outra pessoa tem dificuldade em pegar no que disseste para conseguir desenvolver um diálogo contigo. Ok? Mas tu respondes exatamente ao que ela perguntou, mas não permites que a conversa avance. Mas isto não dá para... Isto não é impossível conseguir fazer isto, porque não é algo que se faça, é algo que se é. Porque facilmente se cai no erro de fazer isto através da percepção do ego e responde-se assim, responde-se mal à pessoa, diz, não é as palavras, mas é a maneira como se as diz. Não, isto não é para fazer tipo como fosse o chateadinho, ou o revoltadinho, ou frustradinho. Não, isto é para dizer normalmente as coisas. Falar com boa disposição e boa vontade, como se fosse outra pessoa, só que em termos de conteúdo não há desenvolvimentos, não fazes perguntas sobre a pessoa, não procuras a pessoa para falar com ela, porque porque o importante não é ter as ligações e envolvimentos e proximidade e com toda a gente. Isso é absurdo, porque a maior parte das pessoas são caóticas e só trazem é aquilo que impede a condição de tranquilidade de estar presente. E se tranquilidade é mesmo importante para ti, é importante teres uma distância dessas pessoas. Tratas toda a gente com simpatia, com boa disposição, com humor, boa vontade, mas a maior parte tu estás consciente que não podes deixar desenvolver-se nada. Não revelas muito sobre ti, respondes de forma simples, direta e só o essencial, de forma geral. E pronto. E é isso. É simples. É simples. Nona pergunta. Pedro, compreendo perfeitamente a tua decisão de não poder responder por escrito às perguntas enviadas para os teus posts.
Agora, gostaria de poder ouvir a tua opinião, mesmo que seja em áudio, sobre o seguinte. No meu caso, não tenho muita dificuldade em conseguir uma mulher por uns minutos, umas horas ou mesmo por um dia, mas já estou cansado desta rotina, pelo que gostaria de poder conseguir uma mulher por muito mais tempo e que não seja coisa passageira. Bom, primeiro de tudo, isto é algo que não se controla. Eu não tenho nenhuma tática, nenhuma técnica, nenhum plano para que, a partir de agora, tenhas uma lista de comportamentos e palavras para imitar como um ator e vais conseguir controlar o tempo que as tuas ligações ou relações com as mulheres dura. Isso nunca se controla. Portanto, isso é uma ilusão, isso tem que ser esquecido, tem que ser visto como falso e tem que ser a sério. As relações duram o tempo que duram. E ponto final, não dá para controlar. Acabam por mil e umas razões diferentes, cada uma pela sua razão. Não se tem que controlar. A relação não tem que durar para sempre. Eu não compreendo qual é o grande problema de uma relação acabar. Não. Tudo na vida é temporário, portanto, isso é uma coisa básica, do nível básico que se tem que aceitar. Acabou, lamento que acabou, mas é normal, portanto, não há nada para sofrer, não há nada para lamentar. A pessoa lamenta, tem pena que tenha acabado. É isso que eu quero dizer. A pessoa sente sempre, porque é humano e é normal sentir. A questão não é essa, não é as coisas começam e acabam e nós nunca sentimos nada e não queremos saber. Não, nós queremos saber. Mas aceitamos a vida como ela é. Aceitamos a verdade. Funcionamos com a verdade e não com a ilusão que temos na cabeça que vamos conseguir controlar como a mulher é e quanto tempo dura a relação e etc, etc. Portanto, número 1, aceitar que a relação dura o tempo que durar. A relação começa, pode acabar dali uma hora ou dali um dia, não sabemos. Temos que aceitar isso. Temos que apenas desfrutar a relação o melhor possível enquanto ela durar. E o propósito de uma relação amorosa, o principal é alegria. Viver a vida a dois com alegria. Se não há alegria, algo está errado, algo está mal. Por outro lado, a relação é uma oportunidade perfeita para aprendermos a amar, a servir, para transcendermos o nosso ego. Para transcendermos muitas das emoções do ego. Emoções negativas, desejos, frustrações, revoltas, orgulho, etc. E medo e as outras todas. Depois, se não tens muita dificuldade em conseguir uma mulher por uns minutos, umas horas ou mesmo por um dia, esse é o teu nível de consciência atual. Portanto, tu és do tipo de homem que dá por uns minutos, horas ou um dia. É isso que tu és e tens que aceitar que é isso que és por enquanto e não há nada de errado nisso. Demora muitos homens conseguirem assim, sem muita dificuldade, uma mulher por uns minutos, umas horas ou mesmo por um dia, sem terem que lhe pagar por isso. Portanto, mas se isso te começa a incomodar, portanto, provavelmente queres mudar, queres ter uma fixa e não seja só por um dia, no máximo tempo, mas se calhar, quem sabe, 2 dias ou 3 dias e uma hora, uma semana, semanas, meses, anos, mas não é a duração da relação que se vai abordar para resolver a situação. Nem sequer se vai pensar nisso. Tens que subir nível de consciência. Tens que subir nível de consciência para conseguires ter a sabedoria, a consciência, a energia que no momento presente, espontaneamente, automaticamente, sem pensares nisso, farás as escolhas e terás a essência de um homem que descobre, conhece e atrai e relaciona-se, tem acesso a mulheres de nível de consciência mais alto também, e entre duas pessoas assim as relações naturalmente, espontaneamente duram mais tempo, porque a intenção por trás de eu quero uma relação com esta pessoa é mais íntegra, tem mais energia, é mais pura, não é para obter algo. Quando se quer obter, vai-se esgotar o que está do outro lado. E então a relação acaba mais rápido. Porque se calhar é só para satisfazer um desejo físico. Por isso é que é por uns minutos,
é uma atração e vai-se lá falar e fala-se uns minutos e se calhar dá-se um beijo. Mesma coisa quando é horas por um dia, há uma saída, há um beijo, há uma conversa. Isso é tudo, parece-me que é tudo atração apenas. Portanto, terás que transcender a atração que sentes pelas mulheres. O desejo sexual tem que ser transcendido. Tens que deixar de querer fazer sexo com todas as mulheres pelas quais te sentes atraído. Tens que ver a questão da vida amorosa e de uma relação íntima não como um obter, mas como um dar. Não se trata de satisfazer um desejo que tens. Tem que haver um gosto, uma satisfação em estar apenas com a mulher e desfrutar a vida a dois e desfrutar da conversa e fazer um trabalho espiritual de aprender a amar, a servir, a transcender o ego e transcender as emoções do ego. E principalmente, e para os homens, é a luxúria, é o desejo sexual, é o pior de todos. É o que estraga tudo nas relações dos homens, é o vício pela pornografia e muita testosterona que o homem nunca tenta aprender a lidar com ela e a transcender os desejos, pensamentos e emoções que a testosterona traz. E a intenção, começa-se pela intenção, que é, bom, eu gostava de ter relações íntimas íntegras. Gostava de ter intimidade com integridade, porque é isso que faz uma relação, que espontaneamente faz uma relação durar mais tempo. É quando a intenção é íntegra. Mas não se trata de comportamentos que vais decorar e imitar que vão fazer a relação durar mais. Não. É a tua essência que tem que mudar. A tua essência. Porque tu podes ter os comportamentos, não vai resultar se não tens a essência. As relações não vão durar mais. A tua essência dá para relações de minutos, horas ou um dia. Ou ligações. Ou chamemos-lhe o que quiseres. Essa é a tua essência de agora. Mas não te está a satisfazer já. Portanto, terás que mudar de essência, terás que subir de nível de consciência. Não chega a ser positivo. Tens que enfrentar os teus medos, tens que experienciar a vida, tens que transcender as emoções do ego, tens que transcender o ego, tens que começar a transcender a mente, tem que haver um trabalho espiritual diário. Tens que continuar sempre que te apetecer a ir falar com uma mulher bonita que vejas, seja onde for, se o contexto for apropriado. Se calhar, se ela for uma enfermeira que tem que ir salvar a vida de alguém na ambulância, se calhar não é muito apropriado ir falar com ela. Se bem que podes ficar ali por perto à espera que ela tenha uns minutos livres para poder falar contigo. Quem sabe? Pode ser que ela seja uma daquelas que consegues por uns minutos. Mas tens que entrar em ação. Tens que colocar em prática os princípios do espírito. De amor, querer ser amor e levar isto a sério, porque senão é tudo ser ator e fingir e conseguirás algumas coisas a curto prazo, mas só te vais prejudicar a longo prazo. Esse é o grande problema que ninguém vê, que é as consequências horríveis a longo prazo. Nunca ninguém está à espera. Não é linear, não é imediato. Não faz mal eu imitar uma pessoa que é íntegra, mesmo não sendo. A relação até dura mais, eu até estou a servi-la, não sei o quê. Não, isso é tudo treta. E depois, essas imitações e... Quando a imitação é usada para só obter algo, para se controlar algo. Quando a imitação é usada para a pessoa aprender algo, ou transcender algo, ou tornar-se algo, é diferente também, a pergunta é feita de outra forma. A intenção é íntegra, não há problema aí. Que a pessoa quer mudar como é, não quer parecer algo, quer tornar-se algo. Mas há muitos princípios para colocar em prática e sem isso o homem fica eternamente na mesma, ou pior, começa a regredir na consciência.
Mas começa-se por, ok, eu tenho a intenção de ter relações mais longas, tudo bem. Provavelmente o que queres é intimidade, porque em minutos, horas ou um dia não há assim muita intimidade. Intimidade, todos os níveis, físico, mental, emocional. É o espírito que torna a intimidade possível, em que não há segredos entre as duas pessoas, elas partilham-se a 100%, estão dedicadas uma à outra a 100%, tornam-se uma, tornam-se uma. Então tem que haver uma dedicação a 100% a uma só pessoa. Todas as outras têm que ser largadas. Tudo o que se pensa que se ganha com o estar solteiro ou livre, etc., tem que ser largado. E a pessoa tem que tomar a decisão firme e estar só com aquela pessoa. Não se ir com outras. E dedicar-se a ela. E assim a intimidade dá-se. Acontece. A intimidade não é só ter algo físico e depois não dizer o que realmente se pensa, não dizer o que se está a sentir, não perguntar o que a outra pessoa pensa ou está a sentir. Tem que haver uma partilha de tudo. Não há segredos na intimidade. A intimidade mais elevada, mais pura, mais 100% é assim. E as pessoas têm medo da intimidade, não querem partilhar o que realmente sentem e o que querem. E, enfim. Tentam ter uma distância umas com as outras, mas ao mesmo tempo que querem a distância, querem a proximidade e querem as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é um bocado complicado. Claro que isto é insanidade. Querer duas coisas opostas é insanidade. É a insanidade do ego. Uma pessoa íntegra quer proximidade, então avança a 100% para a proximidade. Não tem uma partezinha dela que quer a distância e depois faz a distância e depois anda ali para trás e para a frente e não há intimidade. Não, a pessoa íntegra, se quer a proximidade, avança para a proximidade e partilha e de facto tem o que é necessário para conseguir, para permitir que a proximidade e a intimidade se dê. Assim como o conseguir uma mulher por muito mais tempo não é algo que controlamos ou criamos ou forçamos. É algo que permitimos acontecer, que deixamos acontecer. Porque se colocamos algo do ego na situação, vamos sabotar a situação e vamos impedir que a relação dure mais. É porque colocamos aí algo do ego, seja uma revolta, um desejo, seja orgulho, o medo, ali qualquer coisa que colocamos que impede a relação de ser mais longa. Portanto, depois de ter intenção é entrar em ação. Entrar em ação, recusar mulheres não íntegras, querer estar com uma mulher não meramente pelo desejo sexual, portanto o sexo não pode ser a prioridade. A prioridade tem que ser amor. E amar a mulher não é ter algo físico com ela. Primeiro, amar a mulher é ser amor. É gostar de amor. E é querer de alguma forma dedicar-se a ela e servi-la, respeitá-la. Portanto, como a mulher se sente tem que ser mais importante do que como nós nos sentimos. Isto não significa fazer tudo o que ela diz, porque depende se ela é íntegra ou não é íntegra, porque pode-se fazer tudo que uma mulher íntegra diz, mas com a mulher não íntegra, cuidado. É preciso estar atento. E é estar disposto a dar tudo ao início logo. Olá, eu sou o Pedro. Oferecer uma bebida logo, um elogio, portanto mostrar logo o tipo de pessoa que és uma pessoa que é confiante, tranquila, com humor que dá. E bem, depois não dá para imitar, não dá para fingir, tem que mesmo ser um homem que está ali não apenas pelo desejo sexual que sente, mas pela intimidade que quer experienciar, que é muito mais do que apenas sexo. Há um interesse genuíno pelo ser que está à frente. Há uma apreciação do ser. E a interação e a presença do homem é logo diferente. Não tem nada a ver. Quando se quer, quer algo. Quando não se quer,
não se quer mesmo. E uma coisa é a realidade do que realmente se quer e não quer, outra coisa é a imaginação de pensar, não, eu vou lá para a conhecer, eu vou lá para descobrir a sua essência, mas na verdade o homem está a ir pelo desejo sexual, simplesmente está a mentir ele próprio, está a reprimir ou negar o desejo sexual, está a negar a verdade. Porque, sentindo o desejo, sentindo a atração, o homem, estando consciente disso, tendo transcendido isso, pode brincar com isso. Isso é agradável para a mulher. Ela assim descontrai porque sabe que não se tem que estar a defender de nada. Porque não estás a ser controlado por esse desejo sexual. E não vais lá para obter algo. Vais lá para estar com ela, ao pé dela, porque ela atrai-te. Portanto, isso é normal. Atrai-te, mas não estou a falar que seja da forma sexual, mas é meramente sexual, mas queres estar com ela ali qualquer coisa, eu quero estar próximo desta mulher, pronto, e vais lá. Por causa disso vais lá para a servir, porque o servir permite mais facilmente transcender o ego só quer obter, mas se nós tivermos, quando o ego sente desejo sexual e quer obter algo, se nós fazemos uma escolha que eu vou só dar algo, eu vou lá só para dar algo, e contrariarmos assim, de forma tão consistente e sólida o ego, começamos a transcender o narcisismo e desfazemos karma negativo também e trazemos uma pequena alegria à mulher, um pequeno momento bonito. E vamos lá porque, quer dizer, eu quero ter uma relação com uma boa mulher e tenho que encontrar essa boa mulher. E não vai ser a primeira, não vai ser a primeira com que eu vou falar que vai ser a boa mulher. Pode acontecer, mas pouco provável. Portanto, eu vou ter que ir falando com mulheres e uma a uma explorar ao máximo a pessoa que ela é e o tipo de ligação que é possível com ela e ver se é possível ou não intimidade a todos os níveis. E quando descubro que não é possível e que ela é demasiado não íntegra e narcisista, eu largo e esqueço. Portanto, é simples. É ir 100% para a frente logo ao início e depois assim que nos apercebemos dos sinais negativos que não dá para tolerar, porque a ideia não é tolerar a mulher, é amá-la, afastamos. E afastamos a 100%. Só o homem que se consegue afastar a 100% é que consegue amar a 100%. Porque a qualidade é a mesma. E é essa a minha sugestão. Vai ter que haver aqui um caminho espiritual, contemplação, valorizar o que é eterno e transcender o desejo do ego e ser um homem íntegro. Ser um homem íntegro. O homem íntegro consegue relações duradouras. O homem não íntegro consegue satisfazer desejos animais do ego. E aquilo que ele acha que é uma relação que já tem há 2 anos foi apenas um estar ligado à máquina em busca de validação, atenção, companhia, orgulho e, claro, o prazer sexual. Portanto, é o homem, a pessoa sente-se mal sozinha, a pessoa não íntegra sente sempre mal sozinha. Sente sempre necessidade de alguém, ter uma relação com alguém do sexo oposto. Nunca está bem sozinha, não consegue estar sozinha não consegue desfrutar da vida. Isso não é assim que funciona, isso é falso. Não é normal uma pessoa não se sentir bem sozinha. É normal a pessoa gostar de estar com pessoas. Não é normal quando está sozinha sentir-se mal sozinha. Isso é que não é normal. Porque sozinhos temos tanta coisa para fazer, tanta coisa, experienciar a liberdade total de estar sozinho. Uma pessoa está sozinha e tem tempo livre, pode fazer o que quiser. O que quiser. Pode escolher ir para a esquerda, escolher ir para a direita. Pode escolher fazer o que quiser. Está 100% livre. E depois pode escolher fazer coisas que gosta de fazer. Só que uma pessoa não íntegra não tem energia suficiente para gostar seja do que for. Ela precisa das coisas. Ela faz escolhas para ir ali, fazer aquilo, estar com aquela pessoa porque necessita de algo. Quer se preencher com algo. Então não está preenchida, não consegue usar energia porque não a tem para criar e para ter paixões e interesses na vida. Sempre uma pessoa meio carente, passa o dia no telemóvel, passa o dia no Facebook, mesmo a falar, porque uma coisa é ter o Facebook ligado, não é? Outra coisa é estar e não estar lá, estar a trabalhar, estar a fazer outras coisas. Outra coisa é estar ligado e de facto estar lá sempre a falar. E depois é engraçado porque as pessoas não íntegras
entrou numa relação e estão na relação, têm o parceiro, estão comprometidos um com o outro. Passado pouco tempo da relação começar, a pessoa não íntegra já anda a olhar mais para outras pessoas, já anda mais na internet a falar com outras pessoas, e estou a falar outras pessoas do sexo oposto, e é tudo muito negado e reprimido e escondido, mas é feio, é feio. É feio e a longo prazo só faz a pessoa entrar em autodestruição. Porque não é bonito, não está alinhado com o espírito, logo não está a, como é que se diz, a alimentar a vida, a alimentar o que é bom. Está simplesmente a impedir que o bom aconteça. E é porque é que a pessoa não íntegra faz isto? Porque mesmo com um companheiro, mesmo com um parceiro, sente só. Porque o ego é assim, o ego não faz sentido nenhum, o ego é insano, é maluco. É ridículo. E apanhar a pessoa através do inconsciente tão rápido e a pessoa segue logo aquela ilusão, aquele pensamento e sente só e acredita na solidão e como é que podemos estar sós se nós somos o espírito e o espírito é tudo? Não faz sentido nenhum. Não é possível sentirmos sós. E é impossível estarmos sozinhos quando somos íntegros, porque se estamos sozinhos há pessoas a contactar-nos e algumas a convidar-nos para sair. Se estamos sozinhos em casa, por exemplo. Se vamos sair sozinhos, acabamos por termos energia suficiente para isso, espontaneamente damos por nós já a falar com alguém, não conhecemos lado nenhum. E de vez em quando encontramos uma pessoa que pode se tornar um amigo. Nunca se sabe. O problema é a pessoa não estar alinhada com a integridade, não está alinhada com o amor, logo não tem energia suficiente para se sentir bem e tranquila sozinha. Para desfrutar a vida. E depois para conseguir, de facto, permitir que certas coisas aconteçam, como encontrar certas pessoas na vida e ter certas relações, amizades, etc. Portanto, não é normal a pessoa sentir-se mal por estar só e precisar sempre de falar com alguém e de estar com alguém todos os dias. Não faz sentido. Portanto, é importante a pessoa estar tranquilamente sozinha, saber estar sozinha, alegre, tranquila, desfrutar o lado positivo de estar sozinho e a verdade de estar sozinho, como ao mesmo tempo a pessoa tem que saber estar acompanhada, saber desfrutar de uma companhia, saber desfrutar a vida com essa companhia, ser apropriado da companhia de alguém e ser uma presença e companhia agradável para outra pessoa. Portanto, é importante ser-se excelente, com elegância nas duas situações, quando está só e quando está com alguém. 10ª pergunta. Pedro, o que fazer quando não se consegue evoluir? Tenta-se aplicar tudo durante o dia, mas tenta-se e sempre se tem a recaída. Como podemos sair desse ciclo de tentativas e falhas? Eu estou tendo muita dificuldade em aplicar as coisas. Às vezes consigo e às vezes não, mas sempre volto no estado de antes. E sinto que não evolui quase nada. O que posso fazer? Obrigado. E eu pergunto, e depois? E depois? Não consegues evoluir. E depois? Qual é o apocalipse? Está tudo na tua cabeça. Estás a ver algo como um problema quando não é problema nenhum. É a coisa mais normal do mundo. Ora, se de facto tentas aplicar tudo durante o dia e estás a fazer o que podes fazer. Claro que convém aplicar as coisas corretamente, não é? Com a intenção certa. Que não é de obter algo, mas a de se tornar algo. De estar num determinado estado de consciência. E depois dizes que há uma recaída. Ora, a recaída é a coisa mais normal do mundo. E não é uma recaída. Como ser humano... Bom, é uma recaída. Mas não é uma recaída, não quer dizer que desceste na consciência. Porque a questão é a seguinte. Como ser humano, há altos e baixos. Há sempre altos e baixos. Momentos em que sentimos melhores e depois, de repente, sentimos piores. Isso é normal, não há nada a fazer contra isso. Nada a fazer.
Primeiro que todas as emoções desapareçam e estejamos sempre numa paz eterna e perfeita, ainda vai levar muito tempo. Temos que transcender o ego e a mente para isso acontecer. Okay? Eu duvido muito que com este tipo de perguntas já tenhas transcendido a mente. Portanto, ainda tens muito trabalho pelo caminho a fazer. Portanto, número 1, é importante que aquilo que estejas a aplicar seja verdadeiro. Número 2, tens que aplicar corretamente todos os dias. Não se trata de ciclo de tentativas e falhas. É a coisa mais normal do mundo, altos e baixos. É normal haver dificuldade em aplicar as coisas. Aceita isso. O teu problema é que não estás a aceitar ser humano. Okay? O ser humano, nos momentos sente-se melhor, noutros momentos sente-se pior. E tem que se aceitar isso. Tem que se desfrutar quando se sente bem. Tem que se aceitar quando se sente pior e ver que é passageiro, que é tudo temporário. São apenas emoções, não é o que tu és. O que tu és é o espírito, que é amor, que é paz eterna e perfeita e que é alegria e êxtase. Estás a confundir também, parece-me, a forma como te sentes com evoluir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá porque te sentes melhor não quer dizer que evoluíste. Pode ter acontecido, cruzaste com algo que o teu ego acha fixe e então sentes-te logo melhor. Não quer dizer que evoluíste. Pronto, podes estar a aplicar as coisas que são verdadeiras e corretamente. Estás a viver o teu dia a dia e de repente acontece algo ou cruzas-te com algo que o teu ego acha fixe ou que o teu ego deseja, o teu ego dá-lhe valor, etc. E sentes-te bem. E depois associas o sentir-te bem a foi o trabalho que eu fiz de evolução. Portanto, eu evoluí. Não. Isso não é assim. O único sinal. Um sinal, não é o único. Um sinal de que evoluímos é que começamos a conseguir fazer coisas que antes não conseguíamos e começam-nos a acontecer coisas boas que antes não aconteciam. Não tem a ver com como nos sentimos. Porque é um facto que é verdade que as emoções negativas começam a reduzir-se. Mas elas vêm à mesma. Podem durar menos tempo, podem vir menos vezes, mas vêm à mesma. E então há altos e baixos à mesma. E depois, nós evoluímos, conseguimos experienciar estados mais elevados, mais agradáveis. E depois, quando sentimos um que não é baixo, se calhar até nem é negativo, mas é mais baixo com o qual estamos habituados a sentir mais regularmente, achamos logo que, oh não, estou perdido. Sinto-me mal, porque estamos habituados a estados ainda mais agradáveis. Portanto, o estado em si, claro que é ótimo sentirmos bem. Mas tens que aprender a aceitar que és humano e a aceitar os altos e baixos emocionais de ser humano. Quando aceitares isso, viverás com mais tranquilidade. Vais aceitar isso também nos outros, porque se não estás a aceitar isto em ti, tu não aceitas nos outros. Tens que aceitar que és humano. Aceitar as emoções positivas e negativas. Quando surge uma emoção negativa, a ideia não é eliminá-la, matá-la, reprimi-la, negá-la. É sim, simplesmente contemplá-la, deixá-la acontecer, porque ela tem um limite. Se pensarmos sobre ela, estamos a alimentá-la, ela prolonga-se. Se apenas a sentirmos, sem pensarmos sobre ela, ela dura o tempo que tem de durar e depois desaparece. E é bom criar esse estilo de vida, é bom criar esse hábito de contemplar as emoções. Não tens que aceitar que há altos e baixos. É o que tens que fazer. Não há problema nenhum naquilo que descreveste. Não há nada de errado. Tu é que estás a escolher ver como um problema. Para ti ser humano é um problema. Tu não gostas de ser humano. É por isso que quando sentes pior e voltas ao estado de antes, não gostas. Ora, se não gostas daquilo que faz parte de ser humano, que é por vezes sentir-nos mal, então não gostas de ser humano. Okay? Isso não é bom sinal. Tens que aprender a gostar de ser humano. Ver o humor nos altos e baixos emocionais. Aceitá-los. Deixar de ter uma opinião sobre eles. Deixar de comentar na tua mente sobre eles. Deixar de os julgar e criticar e odiar. Deixar de querer ver livre deles. Tens que os aceitar.
E quando os aceitas, começas a transcendê-los. E depois aí sim virão emoções e estados mais elevados e agradáveis que vão durar mais tempo que os negativos que surgirem. E quando se faz um trabalho espiritual verdadeiro, corretamente, o caminho em termos de sensações não é sempre para cima. É para cima e para baixo. Porquê? Porque quando começamos a contemplar, quando deixamos de reprimir e negar, quando deixamos de ativar a mente, começa a vir ao de cima tudo o que temos no inconsciente e vem muita coisa feia e desagradável. E então, quando fazemos um trabalho espiritual, aplicamos os princípios espirituais, contemplamos, o que acontece é que vem ao de cima o que temos no nosso inconsciente de negativo para nós curarmos, para enfrentarmos, para lidarmos com isso. E então, apesar de termos feito esse trabalho, sentimos-nos pior, porque está a vir ao de cima tudo aquilo que estava inconsciente. Mas isso é normal, não é sinal que estamos a regredir, não é sinal que estamos a voltar atrás ou que estamos a perder consciência. Não, é o oposto. É sinal que estamos a ganhar consciência do que está em nós, de negativo, narcisista, feio e que precisa de ser curado e recontextualizado. Precisa de ser contemplado através de um novo nível de consciência para que fique curado, para que fique tudo bem, fique transcendido. Porque estamos num certo nível, há coisas que ficam no nosso inconsciente porque ainda não temos energia, sabedoria, poder, consciência suficiente para podermos lidar com isso. Só quando evoluímos um pouco e ficamos com o mínimo de energia, consciência, sabedoria e poder para lidar com isso é que aquilo vem ao de cima. E quando vem ao de cima, sentimos mal porque é desagradável. Ou era desagradável. Mas vem ao de cima e nós, contemplando isso, através de um novo nível de consciência mais elevado, curamos isso. Curamos isso e vemos livres do sofrimento que aquilo nos trazia. Vemos livres dos problemas e situações que aquilo trazia, porque está no nosso inconsciente e nós não nos apercebíamos. Pois está escondido atrás das nossas intenções e atrás do que achamos que realmente queremos e nós não sabemos. E é algo que está sempre a funcionar e que nos impede de ter uma vida tão boa como poderíamos, de ter relações tão boas como poderíamos e nos impede de sentirmos tão felizes como poderíamos. Portanto, quando fazemos um trabalho espiritual verdadeiro e correto, passado pouco tempo, é normal começarmos a sentir estados negativos, intensos, porque isso é sinal que subimos nível de consciência e coisas que estavam no nosso inconsciente, que antes não tínhamos poder e sabedoria para lidar com eles, agora estão a vir ao de cima para nós lidarmos com eles e curarmos e resolvermos essas situações. E pode ser culpa que está no inconsciente, pode ser vergonha, pode ser depressão, tristeza, medos, orgulhos, desejos, revoltas, ódios. Pode ser todo esse tipo de coisas que vêm ao de cima com uma emoção e com umas ideias, os pensamentos, e nós temos que contemplar tudo isso e ver que é uma ilusão, que não é o que nós somos o espírito. Ok? Portanto, continua a aplicar tudo e quando sentires mal, depois de teres aplicado durante o dia as coisas, lembra-te do que eu disse, é normal, faz parte de sermos humanos, haver altos e baixos emocionais, e quando se está dedicado a um caminho de evolução verdadeiro, é normal virem emoções desagradáveis ao de cima, é sinal que evoluímos e que agora podemos tratar dessas coisas que estavam no inconsciente. E agora, e para acabar, o top 10 da integridade. Ser íntegro é dizer sempre a verdade, independentemente das consequências e de como nos sentimos no momento. Ser íntegro é fazer o que é certo e não o que é fácil. Ser íntegro é expressar com clareza a nossa intenção. Ser íntegro é viver no momento e não na imaginação. A integridade tem energia suficiente para espontaneamente e automaticamente criar e servir.
Ser íntegro é estar consciente do que realmente se passa em nós. É estar consciente de todas as emoções e pensamentos, todos os segundos. Ser íntegro é decidir. É fazer uma escolha e entrar em ação. Não é ficar na dúvida e na preguiça. A integridade é ativa sempre que apropriado, não é passiva. Ser íntegro é viver com otimismo e entusiasmo, independentemente das circunstâncias. Ser íntegro é viver com simplicidade, humildade e gratidão. A integridade aceita os altos e baixos de se ser humano e vive confortável com isso, pois o humano íntegro não tem aversão a ser humano e aceita tranquilamente o que isso implica. E acaba assim o programa áudio 2013 do Cool Vibes. Obrigado pelas vossas perguntas. Obrigado por estares a ouvir este áudio. Espero que te ajude ou inspire e te traga um dia a dia mais agradável, com o tipo de experiências que realmente preferes e pretendes. Lembra-te que ouvir o áudio é bom, é positivo, é um passo na direção certa, mas ouvir só uma vez não traz efeitos a longo prazo. Ouvir uma vez é capaz de, nos dias seguintes, trazer um estado um pouco mais elevado que o costume, mas tem que só ouvir repetidamente. Tens que voltar a ouvir este áudio completo, se ele te interessar, claro, porque podes estar a ouvir e não estar a gostar, obviamente. Mas se gostaste e achas que é útil para ti e tem coisas que sentes que te vão mesmo ajudar, então a minha sugestão é que voltes a ouvir sempre que te apetecer. Se calhar de vez em quando terás que esforçar, terás que fazer um pequeno esforço para voltar a ouvir, é normal, o ego cria resistências. E ouve várias vezes este áudio, sempre que te apetecer, ao longo dos tempos, até espontaneamente, automaticamente sentires que já não é elevado o suficiente para ti, e aplica os princípios. Isto tem que ser praticado, tens que entrar em ação. Ter estes conteúdos na imaginação não é suficiente, não equivale à realidade. Para haver transformação e subida de nível de consciência, tem que haver experiência na vida. Tens que viver através destes princípios. Tens que aplicar os princípios, praticar os princípios. Se quiseres uma ajuda mais estruturada e detalhada, um pouco também mais profunda e elevada, o Cool Vibes tem 2 cursos online. Há um curso de nível 1 para aqueles que ainda se sentem um pouco desconfortáveis com a espiritualidade. O nível 1 essencialmente é mais prático e lógico, mais concreto, talvez. Não sei se é a palavra mais apropriada. E foca-se mais no desenvolvimento de uma personalidade com certas qualidades que são naturalmente atraentes para as mulheres, e explica como conhecer mulheres, esse processo passo a passo, de uma forma honesta e sem manipulações. Entre outros temas como a seleção consciente de parceira, conhecer mulheres pela internet e outros temas do desenvolvimento pessoal que criam bases essenciais para o que veio a seguir. E depois ao nível 2, que é mais elevado, não vou dizer puramente espiritual, mas é bastante elevado. Vai mais para tornar-se amor, ser íntegro,
nas questões invisíveis do ser humano e do dia a dia, lidar com as emoções, também ser naturalmente atraente e conhecer mulheres, mas uma perspectiva, uma visão mais elevada. E perto deste áudio que estás a ouvir, ou deste vídeo, não sei se estás no YouTube neste momento, se estás no blog do Cool Vibes, mas certamente por baixo do vídeo estarão as informações sobre os cursos. Quase de certeza que eu irei fazer mais áudios este ano. Acho que 2013 vai ser o ano dos áudios do Cool Vibes. Estou numa fase em que apetece mais partilhar através da voz, portanto verbalmente e não da escrita. Irei continuar a selecionar perguntas que me façam no blog, perguntas que eu acho mais relevantes e pertinentes, de interesse geral, e a minha ideia é reunir 10 em 10, fazer um novo programa áudio. Talvez mude o número, isso é secundário, não importa, mas em princípio serão 10 por nenhuma razão em especial. E com isto despeço-me. Mais uma vez, obrigado pelas perguntas, obrigado por estares a ouvir este áudio. Espero que ele te ajude em algo concreto e te inspire a seguir um caminho mais elevado que traga mais alegria para o dia a dia. Daqui é o Pedro Constantino do Cool Vibes e passa um dia alegre. Obrigado.